Muito bem, vamos falar aqui dos 7 passos de como melhorar o atendimento dos nossos clientes, dos seus clientes. Porque é o seguinte, uma metodologia como essa pode te ajudar a sistematizar coisas que talvez você não enxergue. Talvez você conheça 1 ou 2 passos e não conheça 5, ou talvez conheça 5 e não conheça 2. Isso não é tão importante assim. O importante é que você compreenda que com esses 7 passos você consiga realmente fazer a diferença na vida do seu cliente e, consequentemente, fazer a diferença na vida da sua empresa e da sua equipe. Bom, empresas de sucesso têm um ponto em comum: o cliente em primeiro lugar. Parece clichê demais, porém a gente sabe que isso é a mais pura e absoluta verdade. E assim, não é uma questão de ser clichê, não é somente de produto e serviço também, não. Vai um pouco além dessa questão de produto e serviço. É uma questão de experiência, de como foi aquilo para aquela pessoa, seja comprando um produto e como é que ela abre, né? Todo mundo gosta muito de citar o caso da Apple, mas também tem aquela questão de uma recepção, como é que você foi atendido num lugar, você foi a um restaurante, como é que você foi atendido, foi conduzido até a mesa, tudo conta. Então não é só produto ou só serviço, mas a experiência, a vivência, né? Disney é muito famosa por isso, né? Um dos precursores nessa coisa do imaginário, como é que a coisa funciona. Sabe, então em cada contato o ideal é, né, que cada contato que a pessoa tenha com a sua empresa tem que ser uma experiência legal. Ah, mas Gustavo, eu não consigo encantar o cliente em cada ligação de uma forma superlativa, ou seja, excedendo ao máximo a expectativa dele. Olha, eu até sou capaz de discordar de você, mas não é disso que se trata. A questão é como é que você está posicionado, você e sua equipe está posicionado por ele. Então, a posição como você se coloca tem muito mais a ver, diz muito mais respeito a como é que isso vai impactá-lo do que propriamente dito. Se você está posicionado com preocupação, né? Se você se posiciona com medo, com aflição, não vai ser esse, o seu impacto nele vai ser exatamente esse. Mas se você está posicionado em resolver o problema dele com um encantamento, com solução, né? Acima de tudo com isso, você com certeza vai gerar, no mínimo, a solução que ele desejava. E isso, por si só, já é muito bom. Já é aquilo que ele buscava e ele vai ter uma referência positiva a seu respeito. Então, um tratamento de forma humanizada, né, e personalizada, chamando pelo nome, né, lembrando o nome da empresa, já ajuda pra caramba nesse movimento que você vai estar fazendo. Então, só isso já é muito mais do que a maioria já faz. Então, outra coisa que o pessoal também não tem, mas não tem dinheiro, né, para melhorar o atendimento. Bobagem. A questão não é custo. A questão aqui não é custo, mas sim de investimento. A gente tem que parar, né? A gente que nós contadores temos uma ideia muito equivocada, né, de pensar de uma forma, eu entendo que é uma forma limitada. A gente enxerga as coisas como despesa, como custo. A gente olha para isso com esse olhar. E isso tem a ver com uma característica muito nossa, da nossa categoria de contabilidade, os contabilistas. Nós temos esse olhar, né, de redução de custo. Mas a gente esquece muitas vezes, por estar tão viciado nisso, de olhar para o aspecto do investimento. E isso faz muita diferença, gente do céu. Como faz? Porque se você tem uma noção de olhar para isso como investimento e quanto isso te retorna, se você conseguir medir isso, você não tem ideia da diferença que isso faz, o quanto isso impacta. Gente, eu garanto para vocês que atendimento é de longe o maior motivo de evasão de clientes de qualquer escritório contábil. Então, excelência técnica já não segura mais cliente em lugar nenhum. Você vai ficar contando com isso? De que maneira?
Não tem a menor chance. Então, sinceramente, não se apegue nisso. Agora, então vamos falar dos 7 passos para melhorar o atendimento do cliente. Com base nisso que eu já comecei falando para você, acho que agora a gente pode seguir falando exatamente sobre esses passos. Eu elenquei aqui esses 7 passos. É um roteiro, né, para uma melhoria geral no atendimento do teu cliente, beleza? Vamos fazer um a um aqui, que vai com certeza ajudar. Treine sua equipe. Aí você vai falar, poxa, mas eu não sei nem por onde começar, como é que eu vou treinar a equipe? Bom, vamos lá. Funcionários felizes igual a clientes felizes. Isso. Então, se você tem uma relação boa com a sua equipe, se a sua equipe trabalha satisfeita, trabalha com feedbacks positivos, e você dando os inputs corretos, com diretrizes corretas, com follow-ups corretos, tudo correto, e você não deixando, né, aquele ambiente pesado, aquela coisa ruim, um ambiente legal de trabalhar, saiba, já é um bom começo. Bom, muita coisa assim, eu vejo muita negatividade, sabe? Muitas vezes em alguns contadores. Putz, isso é um saco, isso é um minhaca, né? Para não dizer um palavrão aqui. Que saco, que saco, que saco, ó vida, aos céus, ó azar. Isso não é legal. Se você conversa com o cliente assim, quando ele desliga o telefone e fala, putz, nossa, lá veio o contador com aquele monte de problemas. Você descarrega problema para ele. Ele não quer problema. Sabe o que ele quer? A gente já falou agora há pouco. Ele quer solução. Então, foca na solução. Foca na solução. Você pode até abordar ele com problemas, mas o que ele mais quer é solução. Então, assim, você fale com ele, olha, a gente tem essas questões aqui e a gente pode resolver isso assim, 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 assado. Entendeu? Isso já vai falar, poxa, legal, temos caminhos. Às vezes nem são caminhos tão bacanas assim, pagando multa ou coisa que valha, mas são caminhos. Não importa que a notícia é ruim, é melhor que existam caminhos, né? Parcelando, enfim, e assim vai, né? Saber das missões e metas da empresa para atingir essa excelência no atendimento. Então, se você tem se a tua empresa não tem uma diretriz para onde seguir, e isso acontece muito com o escritório. Às vezes o dono do escritório esquece que ele é uma empresa. E essa empresa muitas vezes não tem objetivos e metas claras. Quando a gente não tem objetivos e metas claras, e principalmente quando a gente não compartilha isso com a equipe, fica um negócio horrível. Então, a gente participa muitas vezes desse tipo de conversa nos nossos clientes. A gente faz reuniões de planejamento com o cliente. A gente ajuda o cliente a atingir as metas dele. E a gente não faz isso na nossa própria empresa. Então, sinceramente, às vezes isso me deixa meio, assim, eu fico meio besta assim de ver os contadores participarem, serem parte integrante desse tipo de composição nas empresas dos clientes e não fazerem isso para eles próprios. É estranho, tá? Agora, outra coisa que ajuda muito, conhecer o negócio do cliente. Isso faz diferença. Porque quando você conhece bem o negócio do cliente, sai uma notícia, sai uma coisa e tal, você já consegue olhar para o negócio dele e antecipar questões para ele. Isso também é legal. Você já pode dar uma notícia para ele antes mesmo dele pensar, entendeu? Isso mesmo já aconteceu várias vezes aqui comigo e isso deixa a gente assim numa posição de destaque, deixa ele numa posição muito legal, muito confortável, né? De até o cliente nos indicar para outros profissionais da área. Então, é bem legal. Uma outra coisa também que a equipe proporciona é a recepção de novos clientes, né? E clientes que querem abrir empresa. É o onboarding, né? Que a gente fala. Que toda essa recepção, né? Cada um sabendo bem o seu papel, o passar o bastão, né? De uma área para outra. Isso tudo tem que ser muito bem azeitado, sabe? O processo dessas coisas tem que ser muito bem azeitado, porque um detalhe aqui que falha, o outro gera ruído, é um problema, é um saco. E são coisas que geram ruído, né? E a comunicação tem que funcionar muito bem, entendeu? Essa forma de se comunicar
tem que ser muito boa. Essa forma de se comunicar interna e também com o cliente. E aí a minha dica é, tenha vários canais de comunicação. Pô, Gustavo, já é difícil só o telefone e e-mail. Mas hoje em dia não dá mais para fugir de um omnichannel. O que é omnichannel? Omnichannel é você ter vários canais para atendimento, né? Conhecer os diversos cenários, né? Para que a pessoa que vai atender seja treinado para lidar com o cliente que está pé da vida, né? Com alguma situação, e às vezes você nem culpa tem, mas o cara vai descarregar em alguém. Então, porque se a pessoa que vai atender não tem treinamento para atender uma pessoa que vem pé da vida, olha, é complicado, né? Não tem temperamento para aguentar, mas é um ótimo profissional, então você tem que saber lidar. Na hora de dividir a carteira, você tem que ter muita atenção com isso. Então, aqui, a questão da equipe é visceral e é o primeiro passo que a gente está aqui falando. Agora, um passo seguinte, né? Mantenha a equipe bem informada, ou seja, a atualização é tudo. Cada um tem que saber que os demais estão envolvidos, como é que os outros, né? Todo mundo tem que saber, mais ou menos saber o que o outro está fazendo, não em detalhe, mas o departamento legal está fazendo uma alteração, então o legal terminou a alteração, já tem que informar o fiscal que tem mais uma atividade, essa atividade não existia, então antigamente era só serviço, agora é comércio e serviço, então vai ter ICMS envolvido e tal. Esse tipo de coisa tem que ter uma atualização constante, uma conversa entre áreas permanente. Essa empresa não tinha registro de funcionário, agora tem. Então, é do Simples do anexo 5, então agora tem a relação folha-faturamento. Tudo isso tem que estar com ponto de atenção, né? Para que a gente possa estar aí de olho nessas coisas, porque isso faz parte do nosso processo, né? Faz parte do nosso dia a dia de atividade. E está tudo bem, mas é só coisas que têm que estar conversadas. Para quê? Para que o atendimento ao cliente flua melhor, né? Um fluxo de integração dessas informações, uma ferramenta, por exemplo, né? Que a gente usa uma ferramenta aqui, mas tem tantas ferramentas de comunicação interna, né? Não quero citar nomes de nenhuma aqui, não é o objetivo, mas é legal e existem, né, muitas ferramentas. Reuniões periódicas com a equipe, às vezes por departamento, às vezes com as lideranças de todos os departamentos, para que haja sinergia. Parece bobagem, né? Às vezes as pessoas falam, é desperdício de tempo. Não, nunca é, nunca é. E é difícil, né? Porque você fala, poxa vida, como é que eu faço reunião de todos os departamentos? Se no momento que o fiscal libera, o DP entra no galope, né? Aquele dia 25 ali é o 26. O 26 o DP entra no pega pra capar e o 25 é o último dia de pega pra capar do fiscal, né? Então tem que haver uma composição aí, né? Eu falo sempre que o dia 25 à tarde é o grande dia, né? Todas as PERDCOMPs de PIS/COFINS a gente faz de manhã e à tarde a gente consegue fazer esse alinhamento aí, porque é por aí que funciona, tem que ser assim e dessa forma a coisa funciona bem e acaba acontecendo. Mas é justinho, né? É justinho. Tem que encaixar isso para as lideranças, né, de todas as áreas. Aí, claro, dentro das áreas fica mais fácil, porque cada uma sabe das suas demandas, das suas pressões e dos seus prazos, né? Cuidar, por exemplo, da comunicação interna, sim, para não gerar ruído, né? E não criar aquela coisa do nós contra eles, né? Nós contra eles, se você fizer isso, olha, tá fadado a morrer, tá bom? Entender que o cliente é nosso objetivo final, né? E não tem que um departamento se sobressair em relação ao outro. Todos têm que ter o quê? Um mesmo propósito, um mesmo alinhamento, um mesmo objetivo. E fazendo assim, a empresa cresce, as equipes crescem, todo mundo cresce, todo mundo vai ficar de boa. Vai ser uma coisa legal. No passo 3, né? Falei agora há pouco aí, experiência omnichannel. Clientes têm perfis diferentes. Pega uma pessoa mais velha, né? Pega uma pessoa de mais idade. Ele gosta de telefone,
né? Às vezes de telefone fixo. Tá tudo bem, então tem lá um telefone fixo. Aqui, por exemplo, o final do telefone é 3.000, até para facilitar a pessoa lembrar, né? 5199 3000, é de fácil memorização. Por quê? Porque tem gente que é ligada nisso. Agora, ou celular, tá tudo bem. Tem e-mail, tem gente que gosta de e-mail. Embora cada vez menos as pessoas usem e-mail, o e-mail ainda é uma forma muito utilizada. Então, pessoas usam e-mail. WhatsApp. O Brasil, ao contrário de muitos países, usa demais o WhatsApp. Demais. Então, a gente também tem que estar sempre olhando para isso, porque o WhatsApp acaba sendo uma ferramenta extremamente intensa de comunicação. E os clientes, por exemplo, mais jovens e até muitos mais velhos, usam muito o WhatsApp como forma de comunicação. E assim, alguns muito para tudo e outros apenas para comunicação simples, assim, nada demais. Muitos trocando documentos e outros só conversas normais. Então tem que entender até isso, né? Chat, site, tudo isso, redes sociais, né? Um direct no Insta, um Messenger no Facebook, tudo isso tem que estar de olho, porque hoje em dia cada um tem um jeito de abordar a empresa, de se aproximar da empresa, e você tem que estar de olho nisso, né? Ter um histórico de atendimento não é fácil, mas é fundamental. Ferramentas estão aí para isso, tecnologia está aí para isso. Startups tem com um monte de ferramenta bacana para você usar nisso. O mais difícil não são achar as ferramentas, o mais difícil é implementar ferramentas e ter o hábito, criar o hábito, mudar a cultura da empresa. Isso com certeza é bem mais complexo do que propriamente dito você escolher a ferramenta. Ferramenta tem bastante, tá? E claro, dados, né? Se os dados estão cada um num canto, não estão compartilhados, não estão integrados e não estão gerando informações disponíveis para você transformar eles em informação, você está ferrado. Você não vai conseguir nunca traduzir isso em alguma coisa útil nem para você nem para o teu cliente, né? Se você não tem, por exemplo, uma informação de quantas horas o seu funcionário da contabilidade ficou alocado num determinado cliente por mês, ou que cada um de cada área alocado por cliente, você nunca vai saber quanto aquele cliente te custou por mês, porque afinal de contas a mão de obra é com certeza o maior custo que a gente tem por cliente. Se você não tem essa informação na mão, você não sabe se aquele contrato é lucrativo ou não. E aí o que você faz? Você fica sem saber. Porque se você não fizer dessa forma por absorção, você vai fazer por estimativa, vai fazer por critério de rateio, vai fazer por qualquer outra coisa. Estou falando para contador, então você está me entendendo. Você vai estabelecer critérios X que não são precisos. E isso com certeza não vai te trazer a melhor forma, a melhor análise. Com certeza você vai ter contratos aí que não estão te trazendo retorno e você não está conseguindo avaliar. E está cheio de ferramenta para você fazer isso aí. Está cheio. As de controle de clique, de log, de tanto. Tem tanta coisa aí disponível para você fazer isso que é difícil até falar que não dá. Beleza? Falando aqui, passo 4, personalização. Cliente gosta de se sentir especial. Quem não gosta? Reflita, quem não gosta? Agora, se ele está pagando a gente para fazer um serviço, é bom que a gente se preocupe com isso. Todos nós adoramos nos sentirmos especiais, de alguma forma, em algum momento. Quando a gente vai a um restaurante, quando a gente vai viajar, todos nós, quando a gente vai na casa de alguma pessoa, sabe? Todos nós gostamos, né, de nos sentir especiais. Tá tudo certo. Então, por que não proporcionar isso para o nosso cliente? De alguma maneira. Para isso, é muito legal você conhecer o seu cliente. Se você conhecer o teu cliente, você vai ter
isso de uma forma muito mais fácil, muito mais... você vai conseguir abordar ele de uma forma mais natural, né? Se o teu cliente é uma cervejaria, você vai chegar lá e vai falar desse tipo de assunto com ele, vai abordar esse tipo de assunto. Você viu tal coisa, tal, vai puxar um assunto que está conectado, você vai conectar, né? Porque o segredo da comunicação é isso, você se conectar e envolver a pessoa numa conversa que deslancha. Isso é fantástico. Então tem que ser por aí, né? O histórico desse cliente vai te ajudar. Um CRM é muito importante, né? Porque o CRM traz comportamentos, né? Registros, né? de coisas que aconteceram, e você não perder esse histórico é legal para que você tenha a memória de tudo que aconteceu. Ter uma abordagem mais humanizada, isso está cada dia mais presente. As gerações mais jovens se ligam demais nisso, tá? Demais. Então fiquem atentos a isso, porque nós, né, da geração do meio aí, a geração X, nós temos que estar muito atento a isso. Enquanto a gente não é a geração da ponta, a gente ainda está na geração do meio, né, X e Y, a gente tem que estar aí de olho nessas questões, né? Como é que a gente atende os baby boomers e como é que a gente atende as gerações que estão chegando, porque são realmente comportamentos absolutamente extremamente opostos. E para isso a gente tem que ter jogo de cintura para lidar com um e com o outro. Todos têm o seu lado bom e o lado ruim, entendeu? Todos. E a gente tem que lidar com isso, tá? Porque bom ou ruim não é uma questão de certo e errado, é só uma questão de lidar, né? É só uma questão de lidar. E assim, seja sempre muito íntegro, tá bom? Seja muito autêntico com todos os seus clientes. Não perca isso, porque isso é uma coisa que vai sempre te dar muito poder na hora de conversar com o cliente, tá? Não tente enrolar ele numa conversa, porque no atendimento o legal é você ser sempre muito direto, muito franco, né? Sem ser grosseiro nem nada, porque isso ajuda demais. Outra coisa que eu sempre falo aqui, né? Evitar burocracias, o KISS, né? Keep it simple, o menos é mais, sabe? Aquilo, o básico que funciona, é isso. Processos claros, bem estabelecidos e mais enxutos possíveis, mas que funcionem sem falhas. Pô, Gustavo, isso parece lindo demais para ser verdade e mágica, mas com o tempo, bom, a gente aqui tem 17 anos, é natural que a gente tenha com bastante clareza como fazer isso sem burocratizar demais. Mas eu me lembro que, eu vou contar uma passagem para vocês rápido, que até uns poucos anos atrás a gente pedia, acho que 2 ou 3 vias de xerox autenticadas de documento de sócio aqui. Eu falei, mas para que pede isso? Sempre pediu assim. Falei, pelo amor de Deus, gente, isso já caiu por terra. Pelo amor de Deus, parem com isso. Né? Vamos verificar se realmente é necessário tudo isso. E aí verificou se não era. Por quê? Porque um caso ou outro até pode ser, mas aí pede só por garantir, aí você faz o cara gastar dinheiro no cartório, pelo amor de Deus, não. Olha caso a caso, e cada caso você vai pedir a quantidade que, assim, estritamente necessária, né? É isso, né? Nunca peça algo, por exemplo, para o cliente que você já tenha. Pô, mas você tem aí, você tem um contrato social aí, o original, por que você está me pedindo isso? Putz, falta de informação entre departamento. Ruim, entendeu? A pessoa chegou agora, ao invés de procurar o parceiro do lado, foi procurar o cliente. Ruim, né? Ferramentas tecnológicas também são ótimas para você ter. Então, toda a base de cliente, toda a base de documento do cliente está ali, pode procurar ali. Se estiver bem organizadinha, o cliente vai achar. Busque, né, por exemplo, facilitar a vida do cliente. Tenha isso na tua cabeça, né? Como é que eu facilito a vida do cliente? Se você pensar assim, burocracia nunca vai aparecer, entendeu? Nunca vai aparecer. No passo 6, né? Usar a tecnologia a favor. Isso, né? Eu posso vou abrir esse caso aqui com um case. Eu
instalei uma ferramenta aqui, eu não vou citar nomes, porque ela não foi bem sucedida na instalação aqui, na continuidade, não foi legal, não foi bom. Então eu prefiro não comentar, né? A gente usa muito essa ferramenta aí no mercado digital, mas aqui na implantação de um escritório de contabilidade não deu certo, né? Deu ruim, literalmente deu ruim. E a gente ficou bem chateado, assim, porque a gente tinha uma expectativa enorme em relação a essa ferramenta. Pelo grau de tecnologia e tempo de resposta e controle e tal que a gente tinha dos tickets, né, das respostas e tal, e os clientes reclamaram pra caramba que eles estavam sendo perturbados, importunados com pesquisas, com coisas. Cara, isso tá um saco, pelo amor de Deus, desliga isso. Jesus Cristo. Então, assim, foi uma experiência horripilante de ruim. E, então, na hora que você for escolher um software para fazer atendimento, procure pensar bem, porque eu fiz uma escolha com base em alguns critérios e eu sou de tecnologia, né, antes mesmo de ser contador. E achei que aquele desenho que funciona para um segmento funcionaria aqui e não funcionou. Então, testar a aderência é importante, né? Testar a aderência é importante. Fizemos investimentos altos em cima disso e infelizmente não funcionou. Mas depois trocamos por uma outra ferramenta que tinha já uma aderência total ao nosso segmento e tem sido ótimo, tem sido fantástico. Ela tem resolvido, né? Começou a funcionar agora no mês passado e está sendo uma experiência show de bola. E aí foi um divisor de águas, né? Então a gente acabou não desistindo da ideia, mas trocamos de ferramenta. Faz parte, né? Faz parte. Deixar o canal aberto para o cliente reclamar, nossa, como o contador tem medo disso. Fazer pesquisa de satisfação, Jesus, o contador até arrepia assim, não faço, porque eu tenho medo de ouvir a crítica. É a pior bobagem que você pode fazer na sua vida, tá? Pior besteira. Porque quando um cliente não está satisfeito e você abre um espaço, um canal para você falar com ele e ele manifesta a insatisfação dele, é um espaço de oportunidade para você consertar o que está errado. E aí você, sabendo o que é, você corrige. E se você, sabendo o que é, corrigindo, ele com certeza, quando você for fazer a pesquisa de novo no outro ano, ele vai com certeza te dar uma nota melhor ou vai te apontar uma outra falha. E aí você vai ter a oportunidade de melhorar essa outra falha. Porque aí você vai seguir melhorando. E o que isso vai fazer? Vai transformar a sua empresa numa empresa mais sólida, mais robusta, mais estruturada, né? Com um atendimento cada vez melhor. E aquele problema que era um problema daquele cliente, que provavelmente também era de outro, deixa de ser problema para todos. E aí você segue o quê? Melhorando o seu nível de atendimento a cliente, o que é maravilhoso, né? Conservar os históricos, né? A tecnologia ajuda muito, né? Monitorar as métricas, porque softwares são maravilhosos para as métricas. Eu dei um exemplo já hoje aqui da questão da mensuração das horas alocadas por cliente, né? Quantas horas você alocou para cada cliente. Isso não tem preço, porque isso você consegue medir rentabilidade da sua carteira. Gente, isso é maravilhoso, maravilhoso. Vocês não têm ideia do espetáculo que é. E nós somos contadores, somos profissionais ligados à gestão. E se a gente não faz isso, quem que vai fazer? Alocação de hora, apropriação, isso é, né? Isso é fazer custo na veia. Então, se a gente não faz isso para a gente, como é que a gente pode orientar alguém a fazer? Por favor, somos nós os profissionais mais gabaritados para isso. E ferramenta para fazer a aferição, para fazer a medição disso, gente, no nosso segmento tem um monte delas, tá? Só que você tem que buscar, perguntar para o seu fornecedor de software se ele tem esse aplicativo. Sua própria ferramenta aí de fazer apuração de imposto deve ter um mecanismo, entendeu? Se não tiver, é bom você exigir que ele comece a pensar nisso, porque, poxa vida,
Você tem um software para apurar imposto, mas não te ajuda a fazer a gestão contábil? Então, o meu faz. O meu faz. Beleza? Olha só. Atendimento, né? Vamos lá, o passo 7, né? Um pós-venda e atendimento ativo. Então, vamos dar um exemplo aqui. O que é um atendimento ativo? O que é um proativo, vamos falar assim? Todo ano tem imposto de renda, certo? Pessoa física. Então, antes do cliente te chamar, você tem que ser proativo e acioná-lo. Dá as coordenadas para ele. Antecipa tudo. Sempre, sempre. Antes que aconteça. Vai ter um parcelamento. Publicou a lei. Já antecipa tudo. Já diz. Mudou a lei e tal. Já informa. Entendeu? Porque, assim... Se você ficar só mandando boleto, vai por mim. O cara começa a ficar pé da vida com você, entendeu? Você pode, o cara fazer, vou fazer uma alteração, mas eu vou fazer mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Pô, seja gracioso, né? Dê uma condição, não vou te cobrar tal coisa. Né? O cara é sempre um cara de... Quando eu falo cara, me perdoem, tá? O cliente, ele é um cliente que é assíduo, paga em dia, paga na data, não atrasa, pediu uma coisa lá, uma coisa eventual que você costuma cobrar, faça de forma graciosa, né? Olha, tal, eu não vou te cobrar, você é um cliente adimplente, paga tudo direitinho, dessa vez eu vou deixar passar, entendeu? Porque você paga tudo em dia, não justifica, entendeu? Ficar te cobrando isso. Quando eu estiver falando com o cliente, peça um feedback, entendeu? Se tiver uma forma, de repente, de você... Eu não gosto de bônus por adimplência, aquela coisa de escola que cobra 5%, dá 5% de desconto no se pagar na data, né? Mas se você achar que isso é legal e quer fazer, faça também. Eu particularmente acho isso desvalorizar seu próprio serviço, né? Cobrar 5% a mais para dar 5% de desconto é aquele golpe de Black Friday, né? Que todo mundo gosta de fazer. Vai subindo o preço agora de agosto até outubro, para chegar novembro, né? Vai subindo o preço de agosto até novembro, para chegar em novembro dar um descontão. Sei lá. E para mim isso é uma sacanagem, assim, eu não gosto. Né? Pesquisa de satisfação, como eu já disse, né? Para mim é a mágica. É a mágica. Todo mundo tem medo, mas é o estado da arte. Então, se você tem medo disso, você tem receio de fazer, faça. Faça. Porque você vai se surpreender com o que você vai ouvir. E com certeza você vai tomar umas bordoadas, não tenha dúvida. Não tem como agradar todo mundo, tá? Pode ter certeza. Mas quando você não agrada todo mundo, se você agradar todo mundo, é uma mentira. Mas se você agrada um número substancial da sua carteira de cliente, olha, então você está indo muito bem. E quando você não agrada todo mundo, os que não estão sendo agradados, e se eles se manifestam, tem uma coisa ótima, eles vão te dar a crítica e eles são os mais importantes. Por quê? Porque eles vão te dar o subsídio necessário para você buscar os seus pontos de melhoria. E aí você vai crescer, ok? Então, os 7 passos estão aí, eles vão com certeza te ajudar muito a chegar muito mais longe, a ir muito mais longe como um profissional, como uma empresa de contabilidade, como um líder de equipe, né? Uma construção de um projeto, um negócio de contabilidade, mas claro, pensando já num projeto de contabilidade do futuro e não pensando em modelos antigos ou arcaicos ou essa coisa, sabe, que não prospera. Beleza? Então, se você gostou, clica aí, ativa o sininho, dá um like, compartilha, que é isso que a gente faz aqui. Ok? Conteúdo de valor, com base em experiência de 25 anos como profissional, 17 anos como escritório de contabilidade, e é isso que a gente tem que compartilhar, conhecimento e experiência. Eu já apliquei todas essas coisas que eu falei aqui e continuo aplicando e continuo aprendendo. E por isso que eu trago aqui para vocês e compartilho. É muito show de bola, tá bom? E eu também levo uns puxãozinhos de orelha de cliente também. Não pensem vocês
que a vida de contador é fácil. Para mim, acontece com todo mundo, tá bom? Então, eu sou exatamente como você, vivo a mesma realidade que você. E é por isso que eu venho aqui compartilhar tudo isso com vocês. Mas quando eu também consigo crescer e evoluir, eu quero compartilhar com você, porque eu quero tirar você dessa situação, dessa dor. E quando eu encontro esses atalhos, esses caminhos que me levaram a um ponto de melhoria, eu me sinto na obrigação de ajudar você a seguir um caminho mais, vamos lá, um caminho mais leve, um caminho mais bacana, que vai te ajudar a alcançar seus objetivos. Então é isso. Um forte abraço para você e até o nosso próximo vídeo.